Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizado por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortado e é lançado no fogo. Amém? A igreja pode sentar, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem aqui, assim completa, também está no livro de Mateus, no capítulo 3. Marcos fala um pouquinho menos, e eu achei por bem pegar o de Lucas, no capítulo 3, onde Lucas ele traz algo, acrescenta algo mais ali. Além dele falar de João Batista, falar daquilo que João Batista realizou no seu ministério, ele ainda testifica que foi no tempo que reinavam alguns reis aqui que nós vimos no começo, para testificar a veracidade daquilo que ele estava falando ali. E depois ele continua dizendo que, além de ter aqueles reis, no tempo daqueles reis que reinavam ali, também tinha as religiões da época, ao qual ele cita que o nome de Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. E aqui diz que, tendo toda a hierarquia, todo o reinado, todas as grandezas do rei, e tendo mesmo ainda a religião da época, a influência da religião, ele cita aqui que eram dois homens importantes, tanto Anás como Caifás. Diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus não veio para os reis, e não veio nem para o sumo sacerdote, e nem veio para as religiões, mas veio para alguém, um homem simples, que estava lá no deserto, que estava lá sozinho, que estava lá buscando a Deus. Diz que veio a palavra de Deus a ele, no deserto ali. Então a palavra de Deus veio a ele, para que ele viesse transmitir esta palavra para um povo que precisava ouvir algo, não que vinha dos reis, da sabedoria humana, nem que vinha das religiões, mas que vinha direto de Deus. Aleluia. E veio a este homem chamado João Batista. O nome João Batista significa Deus concede graça. Deus concede graça. E esse é o tema que eu quero pregar nesta noite. Que Deus conceda graça para mim e para a tua vida. Que aquilo que eu vier pregar aqui, irmãos, falar aqui, seja a verdade de Deus. Seja aquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi um pregador esses tempos e aquilo caiu no meu coração quando ele disse assim, eu vou pregar aqui algo de Deus.
Eu tenho certeza que é de Deus. Mas, se não for de Deus aquilo que eu estou falando, aquilo que eu falar para vocês, eu vou prestar conta com Deus. Eu vou me haver com Deus. Se não é verdade aquilo que eu passar para vocês. Mas se aquilo que eu falar é de Deus, então nós temos que mudar alguns conceitos da nossa vida. Então nós temos que analisar a nossa vida. Então nós temos que olhar para nós. Então, se isso que eu vou falar aqui é de Deus, nós temos que olhar para nós e ver a nossa situação como crentes, como filhos de Deus, como salvo em Cristo Jesus. E se isso que eu falar aqui não é verdade, é eu sozinho que vou me haver com Deus. Por isso a grande responsabilidade. Por isso que quando alguém assume este lugar aqui, para falar algo de Deus, irmãos, nós temos que falar aquilo que é de Deus. Porque se nós falarmos aquilo que não é de Deus, que Deus não quer, nós vamos prestar conta, independente se é o pastor, um obreiro, um presbítero, mas aquele que assume aqui, que ora a Deus, que seja feita a vontade dEle. Aleluia. E que a vontade de Deus, e eu creio, irmãos, e por isso que eu coloquei esse tema, Deus concede graça. E eu creio que se você hoje está aqui, é porque Deus ainda quer derramar mais da graça sobre a tua vida. Deus quer derramar mais da sua misericórdia. Porque o próprio Jesus disse que aquele que Deus dá virá a mim. E o que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Eu creio que se eu estou aqui, que você está aqui, você está no plano e no projeto de Deus. Mas a minha dúvida, e eu estou caminhando como Deus quer no projeto de Deus? Eu estou caminhando na vontade de Deus? Aleluia. Eu creio que muitos aqui creem, acreditam, porque estão vendo que nós estamos nos últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus. Amém? Sempre que houve, e aqui onde nós lemos, antes da vinda de Jesus, aqui, precisou o povo passar por um avivamento. Eles precisaram entender o plano, o projeto de Deus para a vida deles, porque fazia 400 anos que Deus não falava com o povo. O povo era religioso, ia na igreja, prestava o seu culto, seguia a tradição, seguia as leis de Moisés, mas Deus não falava com aquele povo. E antes de Jesus vir, nascer, Deus manda alguém na frente para preparar o caminho, trazer um avivamento para aquele povo. Eu creio que não é diferente se nós cremos que Jesus está vindo, que está perto à sua volta. Por todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, físico e espiritual, a apostasia que está acontecendo, o pecado que está entrando na igreja. E quando eu falo de igreja, quando eu me reportar aqui à igreja, eu não estou falando aqui essas 4 paredes, eu não estou falando aqui em uma denominação ou uma religião, eu estou falando igreja, pessoa, eu e você, corpo de Cristo. Estou falando comigo e com você. Você está entendendo? Aleluia. Então, antes de Jesus vir, de arrebatar a sua igreja, Ele vai trazer um avivamento para a sua igreja. Para as pessoas entenderem a sua volta e se prepararem para a sua volta. E prepararem para quando Ele vir e tocar a trombeta, nós estivermos prontos e preparados para subir com Ele. Então eu creio, irmãos, que tudo o que está acontecendo, e quem sabe está acontecendo aqui, comigo e com você, quem sabe alguma palavra veio falar com você na tua mente e você não concordou, e você
não concorde você, eu creio que é Deus fazendo isso para que haja um avivamento nas nossas vidas, para que nós voltamos a ler a palavra de Deus, a voltar para os princípios da palavra de Deus e ver o que Deus quer da minha e da tua vida. Vai precisar de um avivamento, porque é uma confusão religiosa nos nossos dias. Que ninguém sabe o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. O que é de Deus e o que não é de Deus. Hoje à tarde eu estava escutando a rádio evangélica. E o apresentador ali, o pastor, ele estava convidando uma festa na igreja que tinha hoje, na igreja dele. Ele disse, venha você, o nosso convidado especial. Venha aqui que Deus vai te abençoar grandemente. O culto que vai ter hoje é para você. O culto que vai ter hoje é especial para você. Eu disse, misericórdia. O culto é para Deus, irmãos. O culto não é para nós. Talvez isso, eu estou falando de uma pessoa e eu não concordei, mas talvez isso já entrou na minha mente, entrou na tua mente. Talvez venha o culto e dizer, o culto é para mim. Eu vou lá porque eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso ir lá porque eu preciso solucionar alguma coisa. Eu vou lá porque eu quero que Deus me abençoe. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Ele já morreu na cruz. Ele já morreu pela minha e tua vida. Eu quero que você entenda, e por isso nós precisamos de um avivamento. Voltarmos para a palavra de Deus. Saber que se Deus te curar hoje ou não te curar, se Deus te abençoar ou não te abençoar, se o pastor te visitar ou se algum irmão te visitar na tua casa, você pode até ficar triste, mas não se preocupe, ou você está firmado, não é no pastor, não é na denominação, você está firmado, é no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O irmão Celso falou esse dia para mim, fala na igreja, pastor. Eu assim, eu pesquisei e tem já na igreja do Brasil, igrejas para homossexuais. E já foi lançado nos Estados Unidos, agora foi lançado acho que o mês passado, no Brasil, uma Bíblia chamada Graça sobre Graças. Quem já viu essa Bíblia aí? É Bíblia para homossexual. Vou tirar alguns versículos da palavra de Deus ali. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer falar comigo e com você. Ele quer que nós firmamos os nossos pés, que nós buscamos a sua palavra. E a palavra de Deus é suficiente para mim e para a tua vida. Feche teus olhos sentado agora. Deus, eu quero fazer esta oração agora. Debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia, Senhor. Tem vidas aqui, Senhor, nesse lugar, que entraram aqui com dúvidas, com a sua fé enfraquecida. Vidas que entraram aqui precisando, Deus, de um consolo, de um conforto. Precisando entender, Senhor, a tua palavra. Com dúvidas sobre a salvação. Cobre-nos, Senhor, com a tua misericórdia e tua graça. Revela a tua palavra nos nossos corações. Oh, aleluia. E que possamos sair daqui mais fortalecidos, entendendo
e adorando, Senhor. Não por aquilo que Tu fez, mas por aquilo que Tu és. Por aquilo que Tu és na nossa vida. Desde já eu Te agradeço, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, assim como está falando comigo, venha falar e convencer. Porque é Tu, Espírito Santo, que nos convence de todas as coisas. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Versículo de número 8, ao qual nós lemos aqui. Eu quero que você pegue a tua Bíblia. Não precisa abrir nesse versículo, mas nós vamos abrir em outras passagens. Eu quero que você entenda o plano de Deus para a tua vida. Versículo 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. A palavra arrependimento, nós olhamos, e ela tem essa palavra tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E quando João Ferreira de Almeida traduziu essa Bíblia para o latim para nós, em todas as passagens, tanto no original, lá hebraico do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que é o grego, a palavra que tinha ali, ele botou arrependimento. Então, a palavra arrependimento, ela aparece pelo menos 4 vezes no Antigo Testamento, no hebraico, cada um com um significado. E ela aparece 4 vezes no Novo Testamento, com outro significado. Os estudiosos chamam de etimologia, significado da palavra. E quando João aqui, ele diz que produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra de arrependimento aqui é metanoia. Metanoia. No original grego lá está metanoia. O que é que significa metanoia? Mudança de natureza. Mudança de natureza. Amém? Então, aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quantos estão entendendo? Amém? Frutos dignos de arrependimento. E aí ele continua dizendo assim, ó. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Temos por pai. Não comecei a dizer. Eles estão dizendo assim, nós somos filhos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos os filhos de Abraão. Então, achar que só se arrepender, pedir perdão dos pecados, já estava garantida a salvação para a vida deles. O arrependimento, João está dizendo, o arrependimento para vocês depende de uma mudança da natureza de vocês. Vocês têm que dar fruto. Vocês se arrependeram verdadeiramente, então vocês que têm que começar a dar frutos dignos de arrependimento, digno de uma mudança real na vida de vocês. Para entender isso, eu quero falar a primeira coisa. O que é a salvação? O que é a salvação? Lá no livro de Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, entrou a morte e o pecado, e por causa daquele pecado de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e através do pecado eles morreram. Morreram por causa do pecado. Em Romanos 5, nós entendemos ali que como o pecado entrou por um homem, Adão, todos morreram por causa de Adão. Mas todos, agora, pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, foram justificados pela fé no nome de Jesus Cristo. A nova vida. Então, quando entrou o pecado, nós morremos,
e perdemos a condição de nos sermos salvos, de termos a salvação. Aí Jesus vem, prega, ensina, morre na cruz do Calvário, e ali começa uma nova vida para cada um de nós. Aí eu quero que quando João chega aqui dizendo, eu quero que vocês dão frutos dignos de arrependimento, eu quero que haja uma mudança da natureza de vocês. Porque se não houver uma mudança na natureza de vocês, quer dizer, no entendimento, no caráter de vocês, na vida de vocês, a religião de vocês não vai valer de nada. É o que João está dizendo aqui para esses fariseus, para esses homens aqui, para esses religiosos aqui. Não é porque vocês são religiosos que está garantida a salvação para a vida de vocês. O que isso tem a dizer para nós aqui, irmãos? Não é porque nós pertencemos a uma denominação, porque nós nos reunimos aqui numa igreja, 4 paredes todos juntos, não é porque nós fomos batizados nas águas ou porque participamos da ceia, que isso nos garante a salvação. Isso não garante. Isso é apenas algo religioso. E nós não ainda somos salvos. Como é que nós somos salvos, irmãos? Se nós estávamos mortos. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Por que João diz, olha, dei fruto digno de arrependimento? Tem que ter uma mudança na natureza de vocês. Se não tiver essa mudança na natureza de vocês, vocês não são salvos. Aí, por quê? Porque nós temos uma natureza de Adão. Qual é a nossa natureza de Adão? Efésios capítulo 2. Todos acharam? E ele nos vivificou, nos deu vida, estando nós o quê? Mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outroras andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza, vou repetir, éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ponto. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A primeira fase da salvação, irmãos. Nós não tínhamos condições nenhuma da salvação. Foi uma obra exclusiva de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa natureza pecaminosa. Nós fazíamos tudo aquilo que a carne, que o desejo da carne. Nós fazíamos todas as coisas erradas e não havia temor em nós. Mas Deus derramou a sua graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, porque nós éramos totalmente depravados, pecadores, condenados à morte. Mas a graça nós não merecíamos, mas a graça de Deus um dia te alcançou. Foi uma obra sobrenatural de Deus, invisível no nosso coração.
Quando isso aconteceu, irmão, quando você estava no mundo, perdido, na idolatria, no pecado, tudo que você fazia, você se agradava, você gostava de fazer. E um dia você ouviu, quem sabe, um hino. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém convidou você para ir na igreja. Um dia você ouviu uma palavra de Deus. E quando um dia você ouviu, você sentiu algo dentro de você. Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Então a obra sobrenatural, sobre-humana, no íntimo do meu e do teu coração, veio. O Espírito Santo te convenceu do pecado. Você estava no banco, no carro, na sua casa, sei lá onde, naquele dia. Você disse: eu quero mudar de vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. Não sei se você levantou a mão e aceitou Jesus. Se você dobrou o joelho na sua casa. Não sei de que maneira. Mas quando você soube que você estava em pecado e que você precisava mudar aquela tua natureza pecaminosa, ali houve um processo de salvação na tua vida. Não foi obra nossa, foi exclusivamente de Deus aqui. O Espírito Santo veio e convenceu. Lembra da primeira conversão? Atos capítulo 2, versículo 37. Paulo recebe o Espírito Santo, junto com 120 homens. Ele vai pregar o primeiro sermão, a primeira mensagem. E quando ele está pregando ali, versículo 37, diz que o povo começou a se compungir dentro do seu coração. Eles sentiram que era um pecador. Eles sentiram que estavam fazendo, vivendo errado. Eles sentiram algo forte dentro deles. Eles disseram: Pedro, o que nós faremos? O que nós devemos fazer? Eles se arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando isso aconteceu na tua vida, irmãos, quando isso aconteceu, esta obra foi de Deus, pelo Espírito Santo, não foi nossa. Não foi nossa, foi uma obra exclusivamente de Deus, no interior do seu coração. E você mudou. E a tua natureza humana, você não aceita mais. Você não concorda mais. A tua natureza está mudando para a natureza de Deus. Porque se você simplesmente aceitou a Jesus e a tua natureza humana continua a mesma, caída, pecaminosa, a salvação não chegou na tua vida ainda. Mas quem sabe hoje, você olha para dentro de você e esta obra invisível, poderosa, sobre-humana, celestial, toque no teu coração. Quem sabe hoje você sente dentro de você: eu preciso mudar a minha natureza. Eu preciso de Deus para mudar a minha vida. Porque se você está aqui e aceitou Jesus por causa dos teus pais que estão aqui, se você está aqui, aceitou Jesus por causa do teu marido, da tua esposa, ou se você está aqui por causa de alguém, de se sentir bem, você corre o risco de a trombeta trocar hoje e nós não subirmos. A única condição de nós não subirmos é o pecado. E a natureza pecaminosa que estava em nós, ela precisa ser deixada para que a nova natureza de Deus. Qual é essa natureza que nós herdamos de Adão, irmãos? Vamos conferir em Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Todos estão entendendo? Amém, irmãos? Estão entendendo? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Fala aqui das obras da carne, quer dizer, a nossa natureza humana, herdada de Adão. Herdada de Adão. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, primeira,
prostituição. O que é prostituição? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Gostar de filme pornográfico, revista pornográfica. Prostituição. Eu vou ler cada um aqui, mas o final diz assim, ó. Versículo 21, final. Antes vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Primeira, prostituição. Todo tipo de imoralidade. Pastor, eu deixei a prostituição. Eu deixei a prostituição. Eu deixei de ver filmes pornô. Eu deixei de entrar na internet e me mando ali. Eu deixei, eu apago na hora. Eu deixei, mas eu ainda gosto. Pastor, eu faz 5 anos que eu não me prostituo mais. Mas eu gosto ainda daquilo ali. A nossa natureza está no pecado ainda. Quando nós temos com a nova natureza, irmão, nós temos que abominar o pecado. Eu fazia, mas agora eu abomino. Agora o pecado, aquilo lá, eu sinto nojo, raiva. Aquilo lá não é mais para mim. Eu não gosto mais. Tem a diferença entre deixar de fazer e gostar de fazer. Amém? Eu deixei de fumar, deixei de beber, mas eu ainda gosto. Eu deixei de fazer isso, aquilo que era pecado, mas eu ainda gosto. Eu deixei, vamos lá para o segundo, a impureza, que é a mesma coisa, pecados sexuais, homossexualismo, lesbianismo e tudo que tem ali. Eu não faço, não concordo, mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver 2 mulheres se beijando, eu gosto de ver, engraçado. Se eu não sentir ira, se eu não sentir compaixão, aquilo ali, irmãos. Lascívia, a sensualidade. Eu deixei de ser sensual, eu botei uma roupa mais decente. Eu deixei de usar aquela roupa indecente, que é do mundo, mas eu gosto no meu coração. Como eu queria mostrar, como eu queria. Eu ainda gosto daquilo ali. Idolatria, adoração a ídolos, adoração a quadros, a pessoas. Adorar pessoas. E hoje até no meio evangélico estão adorando o cantor, pregador. Eu oro para que Deus abençoe o Léo e Daniel. Está lá. Para que Deus use ele no louvor. Mas que ele nunca fique ali dando autógrafos. Pessoas ali querendo só bater foto deles. Então, se Deus tirar a mão da vida deles, acabou-se Léo e Daniel. Amém? Amém. Idolatria, avareza. O que é avareza? Também é idolatria. O que é avareza? Ganancioso, mesquinho. Pelo dinheiro. Aliás, Jesus disse que a maior idolatria no meio evangélico, nos crentes, chama-se Mamon, o Deus do dinheiro. Hoje virou um comércio dentro das denominações, cobrando milhares de reais para pregar uma mensagem. Lascívia, idolatria, estão ainda na natureza humana, não tiveram um encontro real com Deus, aquela obra sobrenatural não aconteceu na vida ainda. Aleluia. Jesus vai chegar naquele dia, eu nem vos conheço, mas nós curamos, profetizamos, falamos. Jesus disse, eu nem vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Estão na natureza pecaminosa ainda, não tiveram encontro com Jesus.
feitiçaria, espiritismo, magia, sorte, todo tipo de feitiçaria. E hoje nós temos que cuidar que muitas feitiçarias estão entrando dentro da igreja. Budismo, Xanxanuê, dentro da igreja está entrando. Sorte. Catolicismo. Quando você não viu, estou admirado. Quantos já viram aí falar em vassoura ungida? Os pastores deitar acima de 10 vassouras, ali foi ungido, e cada um pega a vassoura e vai para casa, e aquele soluciona o problema. O que soluciona o problema meu e teu é a palavra de Deus, irmão. Lenço do Benihim. Quem pegar um lenço do Benihim por R$1.000, e você vai para casa e vai vir a solução para a tua vida. Lodo de Israel, água da tônica da não sei da onde. Isso aí é tudo espiritismo. Já viu, nós olhamos lá, se esse pastor estivesse aqui na igreja, nós vamos lá, ai, Deus quer trazer um avivamento para mim e da tua vida. Feitiçaria não é só ir lá no centro espírita. Não, irmãos. Inimizades, intenções e ações hostis, porfia, brigas por ser superior, querer ser maior do que o outro, emulações, ressentimento, iras, fúria, palavras e ações, pelejas, ambição pelo poder, dissensões, heresias, grupos divididos, invejas, antipatia, não gosta de ninguém, sente inveja, quer o mal, quer aquilo que o irmão tem, quer aquilo que a pessoa tem. E às vezes eu falo brincando assim, mas não é, ai, que inveja santa. Inveja santa, não tem inveja santa. Oh, Deus deu, Deus abençoe, irmão. A irmãzinha tinha uma inveja tão santa ali, que ela foi morar no bairro lá, e todo mundo tinha televisão, só ela que não tinha. Mandou o marido comprar, e o marido foi comprar lá, e o dinheiro só deu para comprar antena. Ele disse, tá bom, bota antena ali na cima, e todo mundo que passa aí vai ver que nós temos televisão também, porque a antena está ali. Querer ter aquilo que às vezes não pode. Homicídios, matar o próximo. Não matarás, que é um mandamento de Deus. E lá ela matar fisicamente, mas aqui Jesus diz que é moralmente. Nós matamos com a palavra, com o olhar. Quando eu falei da lascívia ali, eu falei só na roupa sensual, mas às vezes a lascívia, a sensualidade, vem no olhar. Quantas mulheres já falaram assim, aquele homem olhou, mas o olhar dele é um tarado. Quantas mulheres já falaram isso aí? Sensualidade no falar. Falar, saber falar com o sexo oposto. Às vezes a pessoa, ou uma mulher, está ali passando um problema no casamento, e o homem vai ali, mas lindinha, tu é lindinha. A lascívia entra, o pecado entra. Hoje nós temos visto aí nas igrejas, adultério, pecado, fornicação, por causa da lascívia. Bebedice, descontrole físico e mental. Tudo aquilo que nós usamos de bebida, de droga, de cigarro, que descontrola a nossa mente. E glutonaria, que é diversão extravagante. Olha, 16 obras da carne. 16 obras da nossa natureza humana. Mas quando a graça veio na minha e na tua vida, amém? Nós começamos a repudiar tudo isso. Pastor, mas eu não consegui ainda. Ainda falta algumas coisas. Mas você tem que lutar. Você tem que ir em frente. Você tem que começar a ter fé, a buscar, a lutar, para que aquilo não venha mais sobre a tua vida. Mudança de natureza.
Que mudança de natureza é essa? Que mudança que nós temos que mudar agora? Como que nós devemos mudar? Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, que em vós tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando vem essa obra de salvação, de transformação na nossa vida, nós queremos ter a natureza de Cristo. Sentir o que ele sentiu. Tenhais o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus, irmão? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ter o sentimento de Cristo é nós fazer aquilo que Jesus fez. Eu estou aqui agora. Eu fui salvo para fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade. E como é que se faz a vontade de Deus? Tendo fé e obediência. É isso que eu sempre me lembro quando eu falo isso aí do irmão João. Ele falou ali, ó, se nós não tivermos fé e obediência, nós podemos estar na igreja, ter aceitado Jesus, ter sido batizado. E se nós não tivermos fé e obedecermos a sua palavra, como Jesus obedeceu a Deus, fez a vontade de Deus, e a nossa natureza não ser igual a de Cristo. O que é a natureza? Aquilo que Cristo não gostava, nós não gostamos. Aquilo que Cristo repudiava, nós repudiamos. Aquilo que Cristo dizia que era pecado, para nós é pecado. Para aquilo que Jesus se entristecia, nós se entristecemos. Nós temos agora o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então não é apenas deixar de fazer, é não gostar mais daquilo. Por quê, irmãos? Porque diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, que nós vamos ser julgados pela nossa vontade, por aquilo que está no nosso coração. Qual é a evidência agora que nós já somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus? João diz aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos fazer a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é que creiais naquele que Deus enviou, que nós cremos em Jesus. Quais são os frutos de arrependimento? Que agora substitui as obras da carne. Está ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito Santo é o quê? O amor, buscar o bem do próximo, buscar o melhor para o próximo. Não é isso que consiste os 2 mandamentos principais da Bíblia? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Segundo, gozo, sensação de alegria, paz, quietude de coração, longanimidade, perseverar, ter paciência, benignidade, não querer magoar ninguém, bondade, zelo pela verdade, fé, lealdade, inabalável, mansidão, moderação e temperança, controle, ser controlado. Então, João está dizendo agora, vocês não se apegam na religião, a religião não vai levar, é só simbolismo. Religiosidade é no catolicismo, é no budismo, é no Xexanuê, é nas seitas orientais, ali é religiosidade. Agora vocês são de Cristo Jesus, agora vocês não vivem mais de religião, mas de transformação de vida, de mudança da natureza de vocês. Aleluia. Eu disse aqui, presta atenção, que a obra de salvação é exclusiva de Deus, sobrenatural, sobre-humana e invisível. Amém? Só Deus podia nos salvar, nós não tínhamos. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a nossa vida e fez nós, ali ver que nós éramos pecadores, nós abraçamos essa fé em Jesus e começamos a obedecer a palavra de Deus.
Então a nossa responsabilidade agora, como salvo em Cristo Jesus, amém? Quantos salvos em Cristo Jesus estão aqui e que querem a salvação, amém? Então Ele nos deu a vontade de nós termos, deixa eu marcar aqui, a livre escolha agora, de nós produzirmos os frutos do Espírito Santo, o fruto da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Nós temos o livre escolha agora. A obra entrou, eu senti a glória de Deus, a obra sobrenatural, uma transformação começou na minha vida. Quer dizer, eu nasci de novo, e eu tenho que prosseguir com esse novo nascimento. Agora a responsabilidade é minha, através do Espírito Santo na minha vida. Ele vai me convencer e eu vou escolher agora. Eu vou ter a livre escolha agora de mudar a natureza pecaminosa pela natureza divina, pela natureza de Cristo Jesus, por aquilo que Jesus era. Eu quero ser igual àquilo que Jesus, como Jesus pensava, eu quero pensar. O sentimento de Jesus tem que ser o meu sentimento. A minha vontade agora é de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele me salvou. Ele me escolheu. E eu tenho a livre escolha agora de permanecer, de seguir, de obedecer a palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho, acho que a irmã Leninha estava lá, acho que o irmão também estava, o irmão Louro, lá em Siderópolis agora. O pregador falou assim, disse que tinha o irmão, a história real, o irmão estava há muitos anos na igreja, já tinha aceitado Jesus, tinha se batizado nas águas, tinha se arrependido, pediu perdão, porque o batismo é um símbolo de arrependimento. Estava na igreja ali, eu não me lembro se falou que ele fazia 30 anos que estava ali. Estava na igreja e achou que estava salvo por ter uma religião, por ter levantado a mão, por ter alguém orado por ele. Mas a natureza dele era a mesma. Ele tinha natureza ainda pecaminosa, todos os pecados estavam nele ainda, ele não havia mudado em nada ainda, continuava o mesmo homem, e achava e participava da ceia, e achava que aquilo ali ia salvar ele. Mas um dia, depois de muitos anos, veio uma missionária, trouxe uma palavra de exortação, e quando aquela palavra bateu no coração dele, ele disse, se essa palavra é de Deus, se essa palavra vem de ti, Deus, então hoje a minha natureza vai mudar. Aquilo que eu fazia, aquilo que eu era, vai desaparecer. Eu vou agora tomar uma posição. E a partir daquele dia, a natureza daquele homem foi mudada. Depois de muitos e muitos anos. Quando ele estava na igreja, mas não era salvo ainda. Mesmo que era batizado, mesmo que tinha orado por ele. Mas a natureza não mudou ainda na vida. Mas o dia que entrou e diz que aquele homem, a natureza, ele pediu, eu quero ser santo igual a Jesus. E ele conseguiu alcançar ali, diz que quando ele andava nas ruas, as pessoas sentiam algo diferente, aqueles que tinham um espírito diferente do dele caíam, sentiam ali que tinha algo diferente naquele homem. Mas depois de muitos anos, quando a palavra, o sobrenatural, a glória, o invisível, entrou dentro do coração dele, e houve uma mudança. Você está entendendo? A tua natureza, se você olhar para os 16 obras da carne aqui, o que você gosta ainda de fazer? Então, quando nós começamos a produzir frutos dignos de arrependimento, aqui o amor, a paz, a longanimidade, isso aqui também não nos absorve da salvação, mas isso aqui não vai nos salvar, porque não foi por obra, não é por obras, a obra é porque nós já somos salvos. Amém? Nós estamos dando fruto de arrependimento porque nós já somos salvos. Não vai nos salvar. Você está entendendo? O que vai nos salvar é a transformação que houve e que está havendo e que vai haver na nossa vontade. Na nossa vontade. Paulo foi o que mais pregou sobre a salvação. Amém? Paulo foi sobre o que mais pregou sobre a obra gloriosa de Deus.
capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, se eu não me engano. Você pode olhar ali. Paulo dizia: todos correm numa corrida, mas só um vai ganhar o prêmio. Mas nós devemos correr de tal maneira que nós alcançamos. Paulo não dizia assim, ó, eu estou pregando aqui sobre salvação, eu já estou salvo. Ele dizia, ó, eu subjugo. Eu dou soco, dou murro, eu não dou no ar, eu dou em mim mesmo. Eu dou em mim mesmo murro. Eu coloco, ele está dizendo, eu coloco a servidão. Eu estou renunciando a este mundo. Eu renuncio para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Porque se eu não fizer isso, eu venho pregar para muitos. E muitos venham se salvar. E eu venho estar reprovado. Eu venho estar reprovado. Ele não estava salvo. Devemos renunciar a este mundo. Paulo disse, não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. E corro para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É nele que eu me apego, porque se eu ficar olhando para as coisas que atrás ficam, eu vou ser reprovado também. Se essa palavra, eu vou repetir, for minha, Deus vai me julgar. Se essa palavra vem de Deus, nós precisamos mudar muitos conceitos na nossa vida, na nossa fé. Tem uma igreja aí nos Estados Unidos, já está aqui em Criciúma, uma igreja lá onde eles aceitam a Jesus e dizem, ó, Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário, não tenho mais pecado nenhum, posso aceitar Jesus, fazer o que eu quiser. Continuar. Porque Jesus já morreu para mim. Está aqui, já essa igreja aqui em Criciúma, já tem aqui. Talvez você diga, o pastor, aqui está muito difícil, aqui a porta é estreita, aqui o caminho é apertado, eu acho que eu vou para essa igreja, porque lá eu posso fazer. Não precisa mudar a minha natureza. Nós temos igreja para escolher, denominações para escolher, ao nosso gosto. Mas se a glória, o Deus da glória, o Deus sobrenatural te alcançou, irmãos. E eu creio que te alcançou porque você está aqui hoje. Deus morreu para te salvar. A obra sobrenatural entrou. Talvez até você não deixou alguns pecados, mas você tem repúdio daquele pecado. Mas você tem que começar a obedecer mais a palavra de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz do irmão, é a tua cruz. Está pesado, está difícil, tem enfermidade, tem luta, tem problema, tem falta de dinheiro, está desempregado, mas é a tua cruz. Siga Jesus. Ele te alcançou. Porque o que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Ao que vencer. Não é aquele que já são vencedores, ao que vencer, dar-te-ei. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. E ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, o galardão, a vida eterna, uma coluna, o teu nome mudado, ao que vencer. Aleluia. Aleluia. Esse Deus lá, que quer se relacionar comigo e com você, Ele sabe o teu sentimento. Não se apegue na religião, não se apegue em 4 paredes. Porque hoje é fácil, irmãos. Se reunir em 10 ali e alugar uma casa aí e dizer que ali é uma igreja e ali, ó, quem quer isso? É fácil. Não é fácil. Abrir uma igreja, pega em 10, vamos alugar uma casa, vamos botar banco, cadeira, vamos fazer um púlpito. Vamos pregar a palavra de Deus. Não se apegue na religião. Não se apegue nas coisas terrenas. Se apegue na obra que Deus fez, está fazendo. E você tem a livre escolha agora.
hoje, a partir de hoje, de mudar a tua natureza. De mudar a tua natureza pecaminosa de Adão para a natureza de Cristo Jesus. Para a natureza que vai te levar para o céu, que vai te garantir a vida eterna. Lute como o apóstolo Paulo. Lute. Porque ele já deu, o João diz, já dei a vida eterna para vocês. Creia nisso. Persevere. Seja obediente à palavra de Deus. Porque Jesus está vindo aí. E se ele tocar a trombeta, e nós estivermos com a natureza humana, carnal, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Deus está olhando para o teu coração agora. Fique de pé agora.